Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E as leituras de hoje, elas vêm falar pra gente que Deus fala conosco por meio da sua palavra, né? E também ele solicita a nossa resposta ao chamado que nos faz em favor dos aflitos e dos sofredores. Ele nos chama realmente para que nós ajudemos os aflitos, os sofredores, realmente aqueles que necessitam. Então, Deus nos chama hoje, né, através da sua palavra para ajudar essas pessoas, né? E a gente deve realmente atender esse pedido com todo o nosso coração. Então, a primeira leitura hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10, depois o versículo 19 a 20. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visto manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que já não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né, Samuel, ele não conhecia o Senhor ainda, né? Então, quando o Senhor o chamava, ele pensava que era Eli, né? Que estava chamando ele, né? Então, ele entendeu realmente que era o Senhor que estava chamando por Samuel, né? E aí ele orientou Samuel dizendo: Olha, se alguém te chamar mais uma vez, você diga: Eis-me aqui, Senhor, porque eu sou teu servo, né? Então, a partir do momento, né, que o Senhor chamou Samuel, né, pela quarta vez, ele já tinha chamado 3 vezes, e Samuel achava que era Eli que estava chamando. Quando ele chamou a quarta vez, né, então ele pôde realmente, né, atender ao pedido do Senhor. Então, Samuel crescia, né, realmente sobre a graça de Deus, né? E ele não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Ele realmente compreendia, atendia ao chamado do Senhor, né? Do mesmo jeito que nós devemos fazer, né? Quando nessa primeira leitura ele estava chamando Samuel, né? Hoje ele nos chama realmente através da sua palavra para que nós realmente ajudemos os necessitados, aqueles que precisam, né? Ele solicita, ele nos fala através da sua palavra, ele solicita, né, a nossa resposta para que nós possamos ajudar aqueles que necessitam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 39.
E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se Jesus a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Evangelho, Jesus ele veio realmente para os que necessitavam, né? Veio realmente para os que precisavam. E ele também, ele nos chama, nos convida para essa missão, né? Ele veio em favor dos aflitos, né? Dos sofredores, né? Ele veio para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas conhecessem, né? As pessoas realmente conhecessem, né? Ele veio realmente pregar, levar a palavra de Deus àqueles que não conheciam, veio realmente para curar os enfermos, né? Expulsar os demônios das pessoas, né? Ele veio realmente para os mais aflitos, para os mais necessitados, né? Então, hoje, Deus nos chama para essa missão. Jesus nos chama para essa missão também, né? Para que nós possamos realmente estar, né? A favor dos aflitos, dos sofredores, para que nós possamos realmente fazer, sermos humildes, né? Sermos caridosos, né? Sermos caridosos com essas pessoas, né? Então, realmente é o chamado que Deus nos faz hoje através da sua palavra, que nós possamos realmente estar em favor daqueles que precisam, dos pobres, né? Daqueles oprimidos, dos aflitos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.